Boa noite, meu nome é Sandra Martins, sou estudante da Unifax. Estou fazendo a segunda licenciatura em Pedagogia e vou apresentar meu projeto de extensão. O título é Orientação de Nutrição Alimentar. O polo é em Cajazeiras. O segmento que eu irei abordar é das crianças das creches de 0 a 3 anos. O índice, a apresentação, o objetivo, conselhos sobre orientação a serem abordadas para os professores das creches, a conservação do leite materno, que é do leite e estocado, como será estocado o leite materno, a conservação e validade, a alimentação infantil, a orientação alimentar para as crianças de 1 até 3 anos, a alimentação, os alimentos construtores, irei abordar também os alimentos reguladores, os grupos dos alimentos para o ensino infantil e a conscientização dos pais para a alimentação da criança dessa idade e uma série de atividades que serão abordadas durante esse projeto. Então, é um imenso prazer de estar aqui apresentando esse projeto de extensão, meu primeiro projeto de extensão. Fico muito emocionada porque nunca tinha feito um trabalho assim para ser apresentado. Sempre foi na prática, só que nessa pandemia aconteceu, não foi porque a gente quis, né? Então essa pandemia veio. Então, para mim, eu tive dificuldades em achar o estágio supervisionado. Então, graças a Deus pela Unifax, ela proporcionou esse projeto de extensão para que eu venha planejar como seria o meu estágio nessa época, que é o estágio supervisionado 1. E eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade. E também está sendo uma grande experiência de estar cursando esse estágio, no caso, esse curso da segunda licenciatura. Como eu já sou professora do ensino fundamental 2 e ensino médio, então está sendo uma grande experiência estar fazendo a segunda licenciatura em pedagogia, aonde estão abordando vários itens, coisas que eu nem sabia, imaginava que tem, e eu estou amando, gostando. Que além disso, está sendo de grande valia e de grande experiência para a minha vida curricular e profissional. Então vamos iniciar aqui. Temos a nossa apresentação, que é o período de o que irei abordar durante o meu projeto de extensão, né? Aí fala sobre o período da educação infantil, que engloba as crianças entre 0 a 3 anos de idade, ou seja, a creche, constituindo um grupo que apresenta elevada vulnerabilidade biológica, sujeita a diversos agravos nutricionais, além de situações de falta de apetite, refeições básicas ou alimentos. Isto decorre de vários fatores que podem estar relacionados a uma maior seletividade em relação aos alimentos, fácil acesso, guloseimas, além da incidência de infecções verminosas, que pode diminuir o apetite. Esta fase é caracterizada pelo amadurecimento da habilidade motora da leitura, da linguagem e das habilidades sociais relacionadas à alimentação, sendo este grupo vulnerável que depende dos pais, responsáveis para receber a alimentação adequada. Então aqui fala que a criança ela necessita depende do pai, porque ela é vulnerável e ela depende 100% do tutor, do pai, da mãe, de quem é que está cuidando dela para
tudo, inclusive para a sua alimentação. Então, a criança, senão ela, no decorrer, se ela não tiver uma alimentação adequada, possivelmente ela será uma criança doente. Então é necessário que ela venha ter essa alimentação balanceada e adequada, né? Além disso, eu tenho um paralelo aqui, que eu fiz também algumas coisas além da nossa planilha aqui, falando sobre a nossa alimentação balanceada. Aí fala sobre a educação na etapa inicial das crianças de 0 a 3 anos. Na primeira fase de desenvolvimento são acompanhadas em creches entre a propostas pedagógicas em dessas fases, esta em alcançar um desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas e sensoriais das crianças, o que também inclui a alimentação. A alimentação escolar é a parte integrante do processo pedagógico durante a infância, pois é nessa fase que ocorre a formação dos hábitos da alimentação, que poderão ser propagados até a vida adulta. Embora o ato de comer seja uma espécie de necessidade básica do ser humano, ter uma alimentação saudável e equilibrada também requer a aprendizagem, sendo imprescindível a atuação do nutricionista no ambiente escolar. Então, gente, é necessário também, às vezes, possivelmente não ter um nutricionista para estar indicando qual a alimentação adequada para a criança, mas possivelmente ele pode estar sendo levado para um nutricionista. Quando ele voltar, terá a alimentação que a cuidadora ou a pessoa que estará na creche possivelmente estará dando para aquela criança, através da orientação do pai e da nutricionista. E quando a criança crescer, tiver de 1 ano a 2, 3 anos, há essa alimentação, se é uma alimentação orientada pela nutricionista. E não pode ser uma alimentação cheia de industrializados, como biscoito, pacote, embalados, nada disso. Tem que ser um alimento orgânico, frutas, verduras, alimentos balanceados para aquela criança. Então, a nutrição nas creches possui um papel especial para a criança e principalmente para os bebês, em virtude da maior vulnerabilidade biológica e a necessidade nutricionais específicas da faixa etária, além de grande parte das crianças ingressam nas creches estão iniciando a alimentação complementar, o que confere uma participação direta da nutricionista na introdução de novos alimentos alimentares. A alimentação complementar adequada e oportuna permite vivenciar de experiências enriquecedoras para a criança, por ser um período de descoberta de novos sabores, texturas, um período de descobertas dos alimentos, mas que em determinados momentos pode suscitar dúvidas e inseguranças de como fazê-lo no ambiente escolar. Então, gente, essas crianças, quando ela chega na creche de 1 a 2, 3 anos, ela é uma idade de descoberta, ela quer saber de tudo. A cor, a textura, o sabor. Então, a criança ela tem que se apresentar cada dia uma fruta, um alimento, algo diferente para que ela venha sentir, presenciar e gostar do alimento. Aqui temos a pirâmide alimentar. E claro que é a nossa pirâmide infantil. Observe a parte 1, que tem pão, a farinha, a mandioca. Aí do lado aqui, a parte 2, tem as verduras. A parte do outro lado aqui, a parte do lado direito tem a parte do lado esquerdo tem a parte das verduras. E do lado direito tem a parte das frutas. Observe que a parte 1, ela é maior. Mas tudo na vida, né, gente, tem que ser algo balanceado. Não vai entupir a criança de pão, farinha, essas coisas, né? As crianças de 3 anos.
é, dividindo aqui, né, as frutas e as verduras, a parte de cima, que é a parte número 3, fala sobre a carne, o leite e as partes que tem as proteínas. Do outro lado tem a parte do feijão, dos grãos. E por último é o 4, que é a menor, que divide também com o óleo, a manteiga, que é também o sorvete e o doce, que não é recomendável dar doce para essas crianças nessa idade. E ao redor fala que da nossa água, sabendo que a água ela é necessária para a nossa saúde. Então a criança ela tem que beber água, entendeu? A partir dos 6 meses a criança já pode estar introduzindo água, né? Ao redor tem também a educação física, que a criança, além da nossa alimentação, ela tem que também. O adulto não precisa de fazer educação física, a criança também pode, mas de acordo com a idade dela, a prática. Como assim a educação física? Aqui eu tenho uma criança jogando bola, brincando com cachorrinho, com patinete, com skate, pulando corda, entendeu? E aqui tem vários jogando bola, então a criança ela automaticamente brincando, ela pode o quê? Fazer a sua atividade física. A gente faz diferente como fazendo uma caminhada, correndo, indo na academia, mas a criança ela não sabe isso, então ela necessita para ela fazer a educação física dela, ela precisa de brincar, que a criança, o que a criança sabe fazer é brincar, não é se brincar que ela vai desgastar o que ela comeu, para que ela não venha ser uma criança obesa e doente. Temos aqui o nosso objetivo, incentivar os bons hábitos alimentares, né? Então a gente tem que incentivar a não comer as comidas industrializadas, identificar as preferências alimentares do aluno. Vamos dizer que a criança gosta de laranja e não gosta de tangerina. Então você tem que saber. Vamos dizer que a Pro percebe que a criança não gosta de banana, mas ela gosta de amendoim. Então, a criança, a mãe, principalmente na hora de introduzir o alimento na lancheira da criança, se não tiver a merenda na escola, ela tem que saber, se ela não quiser que o filho não coma na escola, ela tem que saber qual é a preferência do que o filho gosta ou então a cuidadora está na creche olhando para ver o que a criança também gosta. É a preferência alimentar dela, do aluno. Conscientizar os alunos sobre a importância do motivo pelas quais alimentando. Então vamos dizer que a criança gosta de laranja. A laranja é boa para quê, gente? A laranja é boa para vitamina C, para evitar resfriado e vários fatores. Então, cada nutriente, cada alimentação, a criança ela deve saber o que é, conscientizar como pode proteger dessas doenças através da alimentação, conscientizar a alimentação balanceada. Reconhecer os alimentos que fazem bem à nossa saúde. Então a criança ela tem que reconhecer, saber qual é o alimento que faz bem para o corpo. Vamos dizer, eu gosto de comer bolacha recheada de chocolate. Ela tem que saber que a bolacha recheada de chocolate não faz bem para ela, porque não tem nutrição. Então você vai introduzir o quê? Uma fruta, uma banana, uma ameixa, algo que doce também e que também seja bom para ela e mostrar a ela um nutriente dessa alimentação. Identificar a cor, como eu já falei, a criança dessa idade ela tem que identificar a cor da alimentação, a textura, que é o que? Quando ela pega na comida de diferente sabor. Vamos dizer que ela pegue na laranja e ela pegue no abacate.
O abacate já é mais espesso, mas é macio e doce. Já a laranja, ela às vezes pode ser azeda, às vezes ela pode ser doce e é cítrica. Então é diferente, então ele tem que saber qual é a textura e os sabores dos alimentos. Identificar frutas e também a diferença de frutas e verduras. Por exemplo, ele tem que saber a diferença da cenoura para, para a da cenoura para a banana. A banana ela é uma fruta, a cenoura é uma verdura. Ela tem que saber que a batata tem que saber que o inhame, o aipim é uma raiz. Então, isso tudo é importância. Ele tem que identificar cada fruta, cada verdura, tudo isso é bom para a criança e ela vai crescer saudável e feliz. Reconhecer os produtos industrializados como um alimento menos nutritivo e menos necessário ao seu desenvolvimento. Então, a criança ela tem que saber que o alimento industrializado, empacotado, embalado, enlatado, todos os atos, não pode, gente. Por quê? Não faz bem para ela, porque ela vai aderir várias séries de fatores de doenças com o crescimento. E além disso, pode ser genético, pode ser que a criança já nasça já com um problema genético e através desse alimento industrializado venha ativar essa doença genética. E além disso, traz obesidade e sérios fatores de doenças para a criança infantil. Tem um conselho aqui agora sobre a orientação abordada para professores nas creches. É sobre o leite materno. Vamos falar agora sobre as crianças de 0 a 6 meses. Sabendo que a criança, a partir quando ela sai da maternidade até 6 meses, ela tem que usar o quê? O leite. O leite é necessário para a criança. É o melhor alimento, pois contém tudo que o bebê precisa. Portanto, não é necessário dar chá, água, mingau ou outros leites. Ele pode, enquanto ele estiver mamando, no caso a criança, só no peito até 6 meses de vida e continuando até 2 anos de idade, associando a introdução adequada e saudável dos alimentos complementares. Então, a criança até 6 meses, ela não precisa de aderir vários tipos de alimentos, só o leite materno. E aí, a partir dos 6 meses, pode estar introduzindo algo para essas crianças. Além disso, o leite traz também grandes economias para a família, pois é prático, não precisa ferver, coar, dissolver ou esfriar, está sempre pronto a qualquer hora e lugar. Protege o bebê para contra muitas doenças, em especial, por exemplo, diarreia, pneumonia, otite e outras infecções. Principalmente a otite, gente. A otite é horrível, é uma dor de ouvir. Imagina a criança de 6 meses, 3 meses, sentindo dor de ouvido, sem poder falar, só chorando. É horrível. Para um adulto, imagine para uma criança. Então, a mãe, principalmente a mãe e a professora, a cuidadora que está lá, ela tem que saber que a criança dessa idade ela tem que amamentar e só leite materno. Só o leite materno da mãe, né? Então, aqui fala também continuamente, eu dando aqui uma série de exemplos, que o alimento ele não pode ser introduzido para essas crianças, chá, água. Então, o aleitamento materno é exclusivo. Muitas pessoas pensam que a água é fundamental, principalmente em dias quentes. Entretanto, no leite materno já é encontrada proteína de água, ideal para o bebê, bem como de proteínas e gorduras fundamentais para o desenvolvimento. Então, a criança, o leite materno já tem a gordura e a proteína adequada para a amamentação da criança. Não podemos esquecer também de que o leite materno vários fatores imunológicos são encontrados, o que garante a proteção da criança contra infecções, assim sendo a amamentação essencial.
De acordo com a Organização Pan-Americana, a saúde e o aleitamento materno apresentam uma série de benefícios para o bebê, sendo desnutrição, organização para os bebês amamentando, principalmente ou não amamentando, possui um maior risco de morte por diarreia e outra infecção. Então, gente, o leite materno ele é essencial para a alimentação da criança, né? Então, é necessário que a criança obtenha só até os 6 meses o leite materno, para evitar desnutrição, doenças ocasionadas nessa idade. Temos aqui, dando continuidade ao nosso conselho de orientação, uma ou duas semanas antes de voltar ao trabalho, comece a tirar o leite e guardá-lo para que haja um estoque pronto. Então, tá falando aqui da mãe, que depois, como ela começar a trabalhar, ela tem que o quê? Usar o leite materno estocado, pronto, de preferência em quantidade pequena, a ser dado ao bebê. A mãe tem o direito de até 6 meses de idade, 2 descansos especiais de meia hora cada um, durante sua jornada de trabalho, para amamentar o filho. Na ausência da mãe, o leite estocado refrigerado deve ser oferecido em xícara ou copinho muito higienizado, mas é necessário que a cuidadora apresente o que antes, tentando amamentar antes de sair. Então, a mãe ela tem que estar preparada, claro, para a sua alimentação, alimentar o seu filho. Quando ele chegar, ele já tem que estar alimentado e, além disso, preparado o leite para entregar à cuidadora na creche. Então, então a criança, ela não pode, o quê? Ficar sem tomar o leite dela, né? Então, é necessário. O leite, a conservação do leite, após lavar a mão, retirar a ordenha, no caso aí tá falando da mãe, né? Que a mãe tem que lavar as mãos antes da ordenha, amamentar o leite, colocá-lo em frasco de vidro incolor, com tampa plástica de rosca pré-higienizado, lavado e fervido. Para manter manter sobre ele refrigeração, isopor, gelo como transporte da creche. Então, quando ela for, esse leite, na hora de ele for transportado para a creche, ele tem que ser colocado no isopor com gelo. Lá ele será pré-higienizado, antes disso vai ser pré-higienizado, lavado, transportado para a creche e ser conservado lá, né? Temos a conservação e a validade. O leite cru na geladeira de 12 horas, no freezer é 15 dias. Para ser dado ao bebê, o leite deve ser descongelado e aquecido. Entendeu? E no próprio frasco. Em banho-maria, água quente em fogo desligado. Somente por alguns segundos, apenas para mornar. O leite materno não pode ser descongelado em micro-ondas e não deve ser fervido. Então, o leite materno não pode ser, nem hipótese nenhuma, colocado no micro-ondas. Ele não pode. Não deve ser nem também fervido, pois este tipo de aquecimento pode destruir nutrientes para a proteção do leite para a criança. Então, não adianta você ferver o leite ou colocar no micro-ondas, porque a criança não vai nutrir e receber o nutriente do leite, que é a alimentação que ela necessita. Aqui temos também, continuando na conservação e validade, o bebê pode tomar o leite em xícaras ou copinho. Nisso aí é a cuidadora na creche. Evite o uso de mamadeiras, porque a mamadeira atrapalha a amamentação da criança com a mãe. Então, o leite pode provocar, se ele não for utilizado de forma adequada, ele pode o quê?
tem uma série de fatores de contaminação. Então, o leite ele tem que ser estocado, armazenado de forma adequada. E se o leite não for utilizado mais, por exemplo, você dá o leite para a criança e a criança não quiser mais o resto do leite, você não pode guardar esse leite. Você tem que descartar ele, jogar fora. Ele não pode mais ser reutilizado. E aqui tem essa parte, né, da forma que a gente fez, falou da criança de 0 a 6 anos, que a criança ela só pode tomar o leite materno. Aqui em seguida, temos a partir de agora, a gente vamos entrar numa orientação de alimentar para crianças de 1 até 3 anos. A garotada pequenininha, que já tá andando, que já sabe as cores, se é redondo, se é quadrado, se é amarelo, vermelho. É uma idade assim, maravilhosa de descobertas imprescindíveis. Então a criança tem que ter muito cuidado com o que a cuidadora vai falar. Você não pode dizer palavras erradas, dizer a banana e depois dizer abacate, que é a banana e não abacate. Tu tem que falar as coisas certas, cada detalhe minucioso. Então, o alimento energético, carboidrato e gordura, eles são essenciais na vida das crianças, pois o carboidrato e a gordura são fonte de energia, que proporciona força, vitalidade para as brincadeiras e estudos. Deve-se dosar o consumo dos alimentos deste grupo. Eles são ricos em açúcar e descontrole pode resultar no ganho de peso até obesidade infantil. Um dos problemas comuns entre as crianças é a alimentação irregular. Prioriza o açúcar. Não priorizar o açúcar dos carboidratos, mas frutas, cereais, dos doces que você não pode estar utilizando, os doces industrializados. Geralmente você tem que usar os doces das frutas. Ao exemplo, batata, milho, mandioca, castanha, nozes, azeite, entre outros. Então, mas antes, eu tive que voltar um pouquinho, porque eu tenho que falar aqui que a criança, ela, de 0 a 6 meses, ela pode utilizar o leite. Mais de 6 a 8 meses, ela já pode estar introduzindo as comidas pastosas, entendeu? Aquelas comidas pastosas, porque aqui, ó, de forma de 0 a 2 anos, ela pode estar já utilizando, que a partir dos 8 meses, ela pode estar usando as comidas como papa, aquelas comidas pastosas, além do leite. Então, tem uma cartilha aqui do Ministério da Saúde que fala que o leite materno de 6 meses, como eu já falei, sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento, a partir dos 6 meses, introduzir de forma lenta, gradual, outros alimentos maternos, leite materno, até os 2 anos de idade ou mais. A partir dos 6 meses, dar alimentos complementares, como eu já estou falando agora, né? Que é os nossos cereais, tuberculosos, carnes, leguminosas, frutas e verduras, 3 vezes ao dia, se necessário. E se a criança estiver em aleitamento materno. Então, você pode estar introduzindo essa alimentação na creche, né? A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com o horário da refeição da família em intervalos regulares, de forma a respeitar o apetite da criança. Vamos dizer que você não vai lá entupir a criança de comida. Tá na hora de comer, mas você saber se a criança saber ter uma rotina para a criança. A criança não pode viver sem rotina. Por exemplo, a criança come 7 horas. Aí no outro dia a criança não vai comer 7 horas, ela vai comer 8 horas. Então a criança ela não pode ficar sem uma rotina. Se ela vai comer 7 horas, amanhã ela tem que comer 7 horas. Se amanhã ela vai comer 3 horas da tarde também, 3 horas da tarde. Ela não vai comer 5 horas da tarde. Então a criança tem que ter uma rotina até parar
o organismo dela se habituar com a alimentação pastosa. De... Entendeu? Tem aqui. A alimentação complementar deve ser espessa desde o início oferecida de colher. Começa com a consistência pastosa, gradativamente aumentá-la até chegar à alimentação familiar. Aqui está falando das crianças de idade de 6 a 8 meses, quando começar a introduzir a comida pastosa na colher, né? Aí fala sobre evitar assim aqui, oferecer criança diferentes alimentos ao dia, não ficar repetindo, pois a criança come batata de manhã, vai comer batata 10 horas, batata meio-dia, batata 3 horas, batata de noite. Qual é a história da criança, né? Então não pode. Então deve se evitar alimentos repetitivos. Até porque a criança vai enjoar, comer batata o dia todo. Evitar estimular consumo diário de frutas, verduras, legumes, refeições. Evite açúcar, café. Imagine dar uma criança de 1 ano café. Então não pode cafeína. Cafeína pra gente é bom, mas para a criança não pode. Então vai dar introduzir café para a criança. A criança é um bom leite ou um suco, água principalmente é um nutriente maravilhoso para ela. Então, os enlatados que eu já falei. As frituras. Imagina, você vai dar uma coxinha para criança. Não pode. Criança não pode. Imagina que você dá uma comida pastel. Não tem necessidade. Então, a criança ela tem que comer comida como fruta, verduras, legumes, refrigerante. Vai dar glúten para criança? Para que vai dar glúten? Glúten não dá substância. Então, nem substância, nem nutriente. Então, você tem que dar o quê? Suco, água. A água é um nutriente maravilhoso para ela. Então, bala, principalmente bala. Gente, doce é um perigo, é um veneno para criança. Salgadinhos. Oxi, fandango. Você vai dar fandangos para criança? Não pode. Fandangos, cheetos, esses salgadinhos que ficam cheios de sódio. É horrível, a criança ficar obesa. Até pressão alta a criança pode ter nessa idade, comendo isso. Guloseimas nos primeiros anos de vida, a usar o sal com moderação. Então a criança não pode ficar lá, você vai tacar sal na comida da criança, a criança vai ficar a pressão, imagine. Não pode, então ela vai crescer uma criança doente, enferma. Cuide da higiene no processo do manuseio dos alimentos, garanta o seu armazenamento, conservação adequada. Então, você tem que também cuidar do armazenamento e da conservação dos alimentos. E no manuseio, né? Sempre guardando-os de forma adequada. Estimule a criança, a doente convalescente a alimentar-se, oferecendo sua alimentação habitual em seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação. Então, aquelas crianças que já vêm já doente, então temos que respeitar a alimentação dela e verificar se ela está comendo de forma adequada, né, gente? Convenhamos. Temos aqui o período de adaptação, que é o período que a criança vai se adaptar à alimentação, né? Sendo assim, facilite o consumo dos alimentos, sendo composto basicamente de purê de fruta, amassada, papas salgadas, consumo de água entre intervalos de refeição. A papas salgadas, alimentos devem ser cozidos em pouca água, sem adição de sal, condimentos, oferecidos amassados com garfo, não devem ser todos misturados no prato. Pois a criança precisa aprender e reconhecer os sabores dos alimentos. A papa salgada deve ser preparada com verduras, legumes, cereais ou tubérculo, carnes leguminosas. Com a avançada adaptação, as frutas não precisam ser mais amassadas. Então, quando a criança começar a se adaptar à alimentação, não precisa amassar a fruta nem a verdura. Se tem criança que ela não gosta de maçã, casca de maçã, então você vai cortar a casca, tirar a casca da maçã, a casca da pera, a banana, entendeu? Tudo isso. Tem criança que não gosta de casca. Eu mesmo tenho um sobrinho que ela não gosta de casca. Ele tem 1 ano e 13 meses, ele não gosta. Então ele descasca a maçã todinha e
ele come normalmente, mas se der a casca, ele tira toda um dentinho dele e joga fora. Então, isso depende muito da criança. Lembra lá na frente sobre as preferências da criança? Então, você tem que observar muito isso. Entendeu? É, com a avançada adaptação, as frutas não precisam ser mais armazenadas, apenas ser oferecidas em cortes menores. A papa salgada pode ser substituída aos poucos pela refeição a partir dos 8 meses, desde que não seja preparada com temperos fortes ou picantes. Você não vai lá botar pimenta na comida da criança. E também colocar cominho, essas comidas, coisas fortes, condimentos fortes para a criança, que não há necessidade disso com a criança dessa idade. Parte dos 8 meses, desde que não seja preparado temperos fortes e picantes. A partir dessa idade, os alimentos podem ser oferecidos desfiados, picados, cortados em pedaços pequenos para estimular a mastigação. Então, a criança, ela, nessa idade, você já pode estar aderindo um desfiado, uma galinha desfiada, assim, com feijão, arroz, colocar alimentos cortados, até ela mesmo vai querer, né? Então, a evolução do comportamento. Então, vamos lá. Os alimentos, carnes, ovos e lactinos e grãos. Então, gente, a carne, proteína, é maravilhosa para criança. Carne, galinha. Claro que você não vai ficar dando carne toda semana para criança. Você tem que dividir, né, meu? Imagine você tá segunda-feira, dá carne. Terça-feira, carne. Quarta-feira, carne. Quinta, carne. Sexta, carne. Domingo, sábado, carne. Domingo. Pelo amor de Deus, tem que fazer um cardápio. Por isso que, né, nós necessitamos da nutricionista também para acompanhar. Saber a alimentação adequada para a criança. Por exemplo, a criança pode comer carne. Na terça, ela come uma galinha. Na quinta, um ovo. O ovo é maravilhoso para a criança, porque tem várias proteínas. Então, é fundamental a criança ter o leite, que é o laticínios, e o grão. Mas a criança pode aderir o queijo, assim, com moderação, né? Porque a criança gosta também de um queijinho. Então, você não vai ficar tacando queijo na criança. Então, pelo amor de Deus, não pode. São fundamentais para a formação da criança. Eles são responsáveis pela formação óssea, muscular do corpo. As proteínas auxiliam na prevenção de doenças, na formação de células. Oferecem saúde às unhas e cabelos. Esses alimentos da pirâmide alimentar infantil auxiliam em processo... Cadê, gente? Fugiu aqui um pouco. Um momento, sim. Oferece saúde, auxilia a prevenção de doenças na formação de célula, oferece saúde às unhas e cabelos. Esse alimento da pirâmide alimentar infantil auxilia em processos de cicatrização na formação dos hormônios durante o crescimento do corpo. Pode ser que a criança tenha algum problema, saúde. Então, a carne, os ovos, os laticínios e os grãos, eles ajudam a cicatrização, algumas coisas que a criança, no decorrer da idade dela, nessa época. Um exemplo é feijão, leite, ervilha, grão de bico, iogurte, queijo, entre outros. Então, a criança, ela necessita desses alimentos, entendeu? E evite também, né, de dar muito essa alimentação, principalmente o queijo, para evitar, por causa do colesterol da criança, né? Principalmente que é o pré-escolar, essa criança dos 1 a 2, 3 anos, ela já sabe mais ou menos o que é queijo, né? O que é iogurte, por exemplo. Então, a gente tem que dar tudo na moderação. Não é verdade? Aí, em seguida, temos alimentos reguladores. Olha, frutas e vegetais. É a parte que eu mais gosto, que é a parte das frutas e verduras, né, gente? Que é o nosso cozido, que bota o nosso feijão, que bota nossas verduras lá misturadas com a carne, com a proteína, né? Você pode fazer uma sopinha,
com esses vegetais. Oxe, é uma maravilha para a criança. Então, são os alimentos fundamentais para o bom funcionamento do organismo. Ele proporciona o melhor funcionamento metabolismo do intestino, purifica o sangue, mantém o que, gente? Mantém o sistema imunológico fortalecido. A ausência ou baixo consumo desses alimentos pode gerar carência de vitamina e até mesmo anemia. Dentre as consequências, pode citar a dificuldade com memorização, enfraquecimento, unhas, cabelos, gengivite, raquitismo e secura dos olhos. Então, imagine, isso previne. Por isso que eu falei que é a parte principal. Todas são, mas essa daqui, frutas e vegetais, imagine. Ele previne o enfraquecimento de unhas, cabelos e até a secura dos olhos e ainda por cima a memorização, que a criança nessa idade já gosta, a memorização dela é especial, então tem que estar sempre aliado esse alimento. Uma deles, por exemplo, são morango, laranja, tangerina, alface, couve, cenoura, tomate, brócolis, abacaxi, caqui, entre outros. Então, gente, a introdução dos alimentos de 2 anos ou a partir dos primeiros do 1 ano diante, a criança, na maioria dos casos, já não recebe o leite da mãe dos 2 anos em diante, e ela não recebe mais. Então, tem mãe que dá, né? Mas a maioria, a partir dos 2 anos, a criança já não fica já com essa alimentação do leite materno. Então, no momento ela se alimenta praticamente do mesmo modo de entregante, daí então a comida ela já vai sendo introduzida, a comida familiar junto com da criança. Então, sendo essencial, portanto, que as pessoas próximas dêem exemplos como evitar alimentos em gordura, como eu já falei, evitar alimentos com muito sal, evitar alimentos com grande quantidade de açúcares, estimular a ingestão diária de frutas, como eu já falei, verduras e legumes, oferecer à criança alimentação rica em cores, ou seja, uma grande variedade de alimentos coloridos, além de garantir uma maior disponibilidade de nutrientes. Os alimentos coloridos atraem a criança, então alimentos coloridos no prato da criança, com certeza ela vai amar. Estimular a criança a beber água entre as refeições. Então a criança, claro que você não vai entupir a criança de água com comer e beber água, que na barriga da criança vai esticar, né? Então se você tem que estar moderando, mas sabendo dar água para a criança, né? Garantir que tenha a sua alimentação, principalmente in natura ou minimamente processado. Então evite dar alimentos processados para a criança. Garantir que a criança alimente-se em horários regulares, como eu já falei. Lembra lá que eu disse que a criança tem que ter uma rotina? A criança toda semana ela toma café às 7 horas da manhã. Você não pode ficar mudando a rotina da criança ela amanhã toma café às 7 horas e amanhã 6 horas. Amanhã, depois de amanhã, vai tomar 8 horas. Então a criança tem que ter uma rotina, saber o horário certo na hora da alimentação dela. Então, a alimentação tem que ser café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche da tarde, janta e ceia. Ainda tem a ceia, né? A ceia, vamos dizer que aquelas crianças que não dormem muito cedo, e aí ela tem a ceia, que é lá para 10 horas da noite. Claro que você não vai dar a comida à criança e botar ela para dormir em seguida, a não ser se ela for recém-nascida, né? Para ajudar a criança a comer os alimentos mais saudáveis, ricos nutricionalmente, é importante que sejam adotadas estratégias que ajudem a educar o seu paladar. O que pode ser feito da oferta de alimentos com sabores menos intensos, como frutas e legumes. Além disso, durante o processo, é importante evitar que a criança coma muito doce, como eu já disse. Não evite comer doce. Se você for dar doce à criança, dê algo que seja nutritivo. Não vai entupir a criança de bala, de industrializado, que não é bom. Chocolate, principalmente. Durante a alimentação é importante, doce durante o dia, a alimentação que pode acontecer quando ela se dá de fato com fome. Um ambiente calmo, agradável para a criança. Outra coisa, a criança ela tem que se alimentar num ambiente que ela tenha paz. Não pode ser um ambiente conturbado. Então a alimentação é sagrada, né?
Então, a criança tem que ter, de uma forma e de outra, um ambiente que ela possa ter uma alimentação saudável na hora de tomar ela e comer, né? Aqui seguida já foi. Ah, sim, a nossa alimentação, como eu já falei aqui, somos a pirâmide da alimentação infantil, não é? Então, aqui mostra como é a pirâmide, que é os energéticos extras, que eu já tinha falado, né? Óleos, gorduras, doces e açúcares, que são a menor parte. Os construtores, que é os leites, derivados, leguminosos, carnes, feijão, os ovos. Os reguladores, que é frutas e verduras, que fica na base, na segunda base ali, né? Que é a nossa preferida, né? Que a gente tem que incentivar a criança a utilizar esse reguladores e comer menos energéticos extras, né? Que é nossos doces industrializados, os nossos construtores, que é a carne que eles gostam também, e os nossos energéticos. O pão ele gosta, mas procure dar aipim, há coisas raízes, leguminosas, porque aí o que é que acontece? Os cereais, tuberculosas, raízes, esses alimentos são mais nutritivos para a criança. Aí temos a nossa pirâmide básica alimentar infantil. Estou aqui apresentando ela. A pirâmide alimentar infantil, ela pode sofrer algumas adaptações. O uso das particulares ou a profissionais que dividem os grupos dos alimentos em 8, que assim possa facilitar a medida diária adequada. Então, ela foi dividida em 8 partes, a pirâmide alimentar infantil. Aqui temos os grupos dos alimentos para o ensino infantil. O grupo 1, arroz, pão, massa, batata e mandioca, são 6 porções por dia. O grupo 2, verduras e legumes, 4 porções ao dia, né? Grupo 3, frutas, 4 porções ao dia. O grupo 4, que é o leite, queijo e iogurte, 3 porções ao dia. Observe que cada um tem uma porção detalhada para a gente ser seguida para introduzir a alimentação para a criança. O grupo 5, carnes e ovos, 2 porções ao dia. Tá vendo? Então você não vai... Observe, você vai só botar carne no prato da criança? Não, são 2 porções. O grupo 6, feijões e oleaginosas. É uma porção, mas tem aquela criança que gosta de feijão. Olha, ama feijão. É uma porção. Você não vai lá introduzir 6 porções de feijão um dia. Coitada da criança, vai encher a criança de ferro. Aí vem o óleo e a gordura. Outra coisa, uma porção, se você der mais de uma, a comida fica gordurosa. Então é necessário que venha seguir os regulamentos direitinho ali, detalhado, de forma orientada pela nutricionista ou que colocou ali o cardápio naquela creche para a criança. Os açúcares e doces, que eu já disse que para mim, a criança comer açúcar e doce, ela só se for de frutas. A fruta já vem o doce que já traz aquele doce da própria fruta. Então, a uva mesmo, a frutose, a uva, a laranja, o abacate, o morango, todas elas já têm frutose, é doce. Para que a criança de 1 ano vai querer chupar bala, comer barra de chocolate? Então, mostra ela as frutas e as verduras, eu tenho certeza que ela vai amar. Então, a conscientização, agora temos aqui a conscientização, né, dos pais. Mas antes de eu falar isso aqui, eu posso, como eu já falei, que é para diminuir a quantidade de doces. Então, ao doce aqui, eu já falei, dê aos alimentos mais de que uma vez. Então, a criança ela tem que comer
Não toda hora, né? Você vai dar de 1 em 1 hora, mas é uma alimentação que eu já falei, de uma rotina diária. Tem que ter uma rotina. Com o passar do tempo, a criança pode comer sozinha. Cada criança tem uma adaptação para que ela venha comer só. Então, vai ser de acordo com a criança. Tem criança com 1 ano e alguns meses, ela já pode estar comendo só. Já tem criança com 1 ano e 2 anos, que a mãe ainda, né? Ainda não deu aquela adaptação certa para a criança. Então, a cuidadora, ela tem que estar prestando atenção nisso. Mas sabendo que, para evitar sujeira, um babador bem grande e folhas de papel de cozinha pode ajudar a manter o lugar limpo quando a criança ela for comer só. Se a criança não colocar nenhuma colher de comida na boca, evite fazer ameaças para estimular sua vontade de comer. Comendo na frente dela, elogiando. Então, quando a criança comer, vamos incentivar, dizer, olha, parabéns. Não colocar, se você não comer, você vai acontecer isso com você. Não pode. Tem que incentivar a criança a alimentação dela. Então, variar a apresentação da comida. Uma boa estratégia para que a criança aprenda a comer frutas e legumes é variar a forma de como esses alimentos são apresentados. A textura e a cor dos alimentos também influenciam no paladar. Se a criança não gosta de cenoura raspada, experimente cozinhar os quadradinhos de cenoura. Foi o que eu disse lá com meu sobrinho. Eu disse o quê? Ele não gosta de maçã com casca. Eu descasquei a maçã toda e dei a ele. Ele comeu a maçã. Então a criança ela tem que saber. Você tem que saber o que a criança gosta, a preferência. Lembra? A preferência da criança. O que ela gosta. Experimente cozinhar quadradinho de cenoura junto com do arroz para ver se ela come melhor assim. Além disso, uma outra forma de fazer com que a criança se sinta mais atraída com a vontade de comer é a forma como o prato está sendo apresentado. Isso é certo. Como é que o prato será apresentado? Misturado? Não, né, gente? Então, tem que colorir, fazer desenhos. A criança ela não come igual a gente. Bota lá o feijão, o arroz, a salada e pronto. Tem que ter desenhos no prato da criança. Então a comida tem que apresentar, organizar de forma que apareça uma personagem, por exemplo, pode estimular o apetite e a vontade da criança de comer tudo que está ali. Tenha atenção ao ambiente. Se o ambiente é estresse e irritação, a criança tem a maior probabilidade de fazer birra, rejeitar comida. Por isso, mantenha uma conversa agradável à mesa com o bebê ou a criança, demonstrando interesse pela sua reação. Então, observe, né? Então, não nada de irritar a criança e prestar atenção no ambiente. Não deixe interromper a refeição por mais de 15 minutos, porque senão ela não vai comer. E aí, nisso aí, ela vai perder a vontade de comer e vai acabar e rejeitar a comida. Certifique que a criança está com fome. Para garantir que a criança coma toda a refeição, é importante garantir que a criança tenha fome. E assim, uma opção é evitar dar comida para a criança cerca de 2 horas antes da refeição. Então, a criança não pode dar petisco à criança. Ah, meu filhinho, tome aqui um biscoitinho. Então, tome aqui um negócio, entendeu? Não pode. Então, evite ficar dando petisco à criança, porque senão ela não vai comer no horário dela certo. Vamos dizer que a criança coma lá para meio-dia. Lá para 11 horas, a cuidadora, alguém foi lá e deu um petisco para a criança. Quando dá o horário dela comer, ela não vai comer. Então, evite dar petisco antes da alimentação dela. Ela tem que ter uma rotina. Lembra da nossa rotina lá diária? Então, ela tem que ter essa rotina. Alimentos devem ser evitados. Então evite. Então, ela não pode dar petisco à criança. Tem aqui a conscientização dos pais, né? Deve-se reconhecer que a necessidade de uma criança não são as mesmas de um adulto. Muitos pais acreditam que os filhos devem acompanhar se alimentando com a mesma refeição, induzem o consumo das porções semelhantes, mas isso é um erro. Crianças estão em fase de desenvolvimento.
Todos os nutrientes deficientes dos alimentos de determinado grupo não influencia de forma significativa o indivíduo já formado, mas a criança necessita de energia, nutrientes para estarem fortalecidos para brincadeiras e rotinas de aprendizagem. Então a criança tem que estar com conscientização dos pais é necessário para a alimentação da criança. Temos atividade física. Lembra lá que eu falei da pirâmide alimentar infantil, que apresentei as atividades, várias atividades físicas para as crianças. Então é necessário que a criança tenha atividade física. Há dificuldade para manter a criança em repouso, pois a fase de descoberta, a rotina. Lembra, tá vendo? Eu disse que a rotina é repleta de atividades, muito conhecimento. As crianças não só devem se alimentar, mas devem adaptar-se a hábitos saudáveis, exercícios físicos, pode evitar doenças tardias, proporcionando um crescimento mais saudável. A criança quieta, parada, se fazer atividade física, não pode. Ela tem que fazer a brincadeira dela de acordo com a idade dela. Será que ela gosta de jogar uma bola? Deixa ela jogar uma bola. Se ela gosta de andar de patinete, se tiver, deixa andar de patinete. Claro que se tiver na creche, tem o horário dela lá de fazer a rotina dela da atividade física, porque tem as nossas atividades diárias, né? Na hora dos estudos. Aí temos aqui, antes disso tem a nossa... Então, lembrando, gente, que há o alimento que deve ser, sempre ter que ser evitado, os enlatados. Dá um recorte aqui dos alimentos enlatados, processados, para evitar a obesidade infantil, porque nos últimos, o Ministério da Saúde, ele relata muito que, de acordo com o Ministério da Saúde, 12,9% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos. Imagine, quer dizer o quê? Que de lá, de 1 ano de idade, ele já vem comendo essas comidas processadas, então ele se torna uma criança obesa. Então não pode estar introduzindo industrializados alimentos inadequados para crianças. Como eu já estou reafirmando aqui, como refrigerantes, sucos, café preto. Imagina café preto para criança de 1 ano, 2, 3 anos. Produtos embutidos, bolos, bolachas recheadas. Você come e quer dar comida a essa criança? Não pode. Frituras e alimentos que venham a ser aditivos de conservantes artificiais e salgadinhos. Então não pode, de jeito nenhum, dar esses alimentos processados para a criança. Então, aqui tem os problemas nutricionais mais frequentes que não pode, com essa faixa etária. As crianças ela tem que ter uma idade para introduzir alimentação adequada e balanceada e evitar essas doenças para no futuro, né? Da nossa criança das creches de 0 a 3 anos. Tem problemas nutricionais, anemia, constipação, obesidade, deve ser critérios que dá esse processo, né? Aquelas crianças que não comem adequadamente as comidas balanceadas. Então não pode dar sobrepeso e fica uma criança obesa, triste, cansada e não poder curtir o que é de bom na idade dela. Agora aqui em diante temos a nossa atividade física, a nossa atividade que eu coloquei aqui. O nome da atividade é oficina de culinária. Temos saladas de frutas, contagem de frutas, cores, tamanhos. Vamos dar um exemplo. Aqui na primeira imagem, do lado esquerdo, que tem vários tipos de fruta. A gente pode chegar e dizer: que fruta é essa? Que cor é? Essa fruta começa com que letra? É uva? É uva. A uva começa com que letra? Com letra U. Olha, que cor é essa uva? Ela é que cor? Olha, tem um morango. Que cor é esse morango? É vermelho. Como ele é? Qual a textura dele? Desculpa. Então, tem que saber a textura do alimento. E a segunda parte aqui fala
já que já é mais criterioso. Temos a nossa imagem aqui, tem um coqueiro. Então, aqui esse coqueiro aqui mostra o quê? 3 tipos de fruta. Então, aqui já mostra que tem o caqui, tem a banana, tem a fruta cítrica também. Pode falar que temos vários tipos de frutas e nesse prato aqui. Então, ele tem que apresentar a criança variedades de frutas. Eu tenho certeza que ele vai amar. E temos a nossa segunda atividade: verduras, confecções de carimbo com batata. Objetivo: explorar com verduras, cores e texturas, oficinas culinárias, saladas de frutas. Então, gente, observe que a confecção de carimbos com batata é ótima ideia. E você pode estar explorando as cores e as texturas culinárias para a criançada nessa idade. Não é verdade? E no final, ainda tem mais duas atividades. A penúltima: fazer com os alunos uma sopa utilizando cenoura, chuchu, beterraba, batata. O objetivo é fazer a palavra cantada, sopa de neném, colagem com papel de camurça. Então, a sopa, ela, ela pode introduzir ela com várias séries de cores. Mostrar as cores, os formatos, pois aqui no formato tem triângulo, retângulo, vários tipos de formatos geométricos. Você pode estar mostrando na sopa do neném, né? Então é maravilhoso. E além disso, ela pode sentir o gosto da sopa. E o nosso atividade 4 tem rótulos. O objetivo é trabalhar com alunos rótulos de embalagem de alimentos, utilizando embalagens trazidas pelos alunos e montar um mural com informações de cada alimento. Alfabeto com rótulos. Aí você pode trazer vários tipos de embalagens, introduzir esses alimentos, introduzir essas embalagens dizendo que não faz bem à saúde. E dizer que esses alimentos ele não pode ser absorvido por eles. E também aprender o alfabeto, ensinando eles as letras, que eu tenho certeza que eles vão amar. Temos aqui a nossa biografia. Quero agradecer pela oportunidade de estar apresentando o meu projeto de extensão. E eu tenho certeza que no futuro eu estarei na sala de aula com essas crianças maravilhosas. E vai ser uma experiência maravilhosa para mim, porque eu sempre dei aula para alunos de ensino fundamental 2, ensino médio. E para o ensino fundamental 1, eu tenho certeza. Ou ensino fundamental 1, que eu ensino as creches de 0 a 3 anos, que claro que é o meu segmento que eu estou dando aqui a minha apresentação. E eu tenho certeza que eles irão amar meu trabalho. Pretendo praticar esse projeto de extensão, com certeza lá no futuro, brevemente. E quero agradecer pela Unifax de estar aqui apresentando. Peço desculpa a qualquer coisa se não foi muito ágil, mas eu estou aqui à disposição e espero ter outra oportunidade de estar apresentando mais um trabalho que é maravilhoso estar contribuindo com essas atividades, esse projeto. Até mais e tenha uma boa noite.